Olá pessoal que gosta do vinil, estou novamente para fazer outra gravação mostrando a minha discoteca. Uma das, uma das últimas gravações, vamos dizer assim. Já vi mais de 30 vídeos direcionados aos vinis, LPs, conforme eu falei. Não sou colecionador, porém eu admiro, gosto e ouço vinil. Então eu fiz uma seleção aqui, assim, de vícios curiosos, na minha opinião, assim, fora de catálogo, que não fizeram sucesso, enfim, por algum motivo, né, eu acabei fazendo essa seleção aqui, porque os outros vídeos foram todos bem direcionados, por exemplo, só a música MPB, só cantoras brasileiras, só cantoras internacionais, só instrumentais, e assim sucessivamente. Eu fiz mais de 30 vídeos que estão aqui no meu canal, certo? E aí, resultado, depois de todos esses vídeos que eu fiz um apanhado geral e vamos lá. E a minha proposta, né? Não é nada ensaiado, não é programado. Vamos começar por esse aqui, Descobrimento do Brasil. É um disco bem histórico, não tem data, geralmente eu gosto de falar a data pelo que está catalogado, não por pesquisas, né? Porque às vezes tem algum erro. Resultado, muitos discos não têm data, infelizmente. Descobrimento do Brasil é um disco narrado, como se fosse assim, uma avó e um neto, contando a história do Brasil, ok? Então esse é um disco assim, bem raro. E o fundo musical dele, músicas orquestradas e tal. É isso. Aqui, as eternas cantoras do rádio. No caso, Carmélia Alves, Helen de Lima, Nora Ney, Violeta Cavalcante, Zezé Gonzaga e Rosita Gonzalez. No caso, essas daqui eu fotografei, a Helen de Lima, lá em Belo Horizonte, a Nora Ney, em São Paulo. Aí eu falo um pouco da minha trajetória também com relação a ter fotografado e ter alguma convivência com muitos dos artistas. A Carmélia Alves também. E a que está viva é a Helen de Lima, né? Outra grande cantora baiana. No caso aqui, a seleção de músicas nacional e internacional, que é um disco assim dirigido a clientes e amigos de empresa. Então, o resultado é um disco patrocinado. Certo? Também não tem data, foi produzido pela CBS. E aqui um disco para mim muito especial, da Wolf, onde eu trabalhei e auxiliar de escritório de 1985, de 1975 até 1986, final de 86. Então a Wolf teve três discos lançados assim para distribuir aos clientes e amigos e funcionários. Aí no caso esse é um deles que é com músicas clássicas. Teve mais dois, tá? Então é isso aí, a Wolf, né? Ficava situada ali na divisa de São Paulo com São Bernardo do Campo. Tá? Era Talheres, Bachelas, não existe mais, infelizmente. Aqui o Sérgio Endrigo, com várias participações, cantores brasileiros, tais como Fafá de Belém, Chico Buarque, Toquinho, Vinícius, né? Disco maravilhoso, de 1979. Hits Brasil, teve umas 3 edições, eu tenho essa, a primeira. 12 grandes sucessos de artistas brasileiros, cantores, interpretando músicas em outras línguas, vamos dizer, né? No caso, principalmente no inglês. No caso, Lee Jackson, Steve McLean, Merck Davis, que era o Fábio Júnior, Dave McLean, e Folhas, Christian, da dupla Christian Ralph, Terry Winter. Então, esse disco é de 1986. Porém, essas gravações originais, né, as gravações, o apanhado que fizeram, e lançaram esse LP. Né? É muito interessante. Nordeste Já, né, com participação de dezenas de artistas, né? Não dá nem para citar todos. Então, Chega de Mágoa e Seca d'Água. Né? Foi um disco criação e realização do Sindicato dos Músicos Profissionais do município do Rio de Janeiro, distribuição da Caixa Econômica Federal, gravado em maio e junho. Entre 18 de maio, de 8 a 16 de maio, no Rio de Janeiro, e foi lançado pela gravadora Continental.
Não vou citar nomes porque são dezenas mesmo de artistas. Né? Momento Mulher é um disco só com canções interpretado por cantoras. Maria Bethânia, Márcia, Nana Caymmi, Clara Nunes, Fátima Guedes, Simone, Sueli Costa, Beth Carvalho, Cláudia, Sônia Mello. Tá? Maravilhoso disco esse daqui também, que é de 1979, que foi lançada pela Amy Odeon. Essas mulheres, outro apanhado de cantoras brasileiras, Arliana Garcia, Aracide Almeida, Nora Ney. É isso mesmo. Muito bom também. Só sambinha, maravilhoso. Há sempre o Nome de Mulher. É um disco assim, interpretado por diversos artistas. São dois exemplares, dois discos, né? Esse álbum duplo, vamos dizer assim, dentre eles, muitos artistas de MPB. Eu não quero estender muito nas informações para não ficar muito longo o vídeo, tá, pessoal? Teria muito mais o que falar a respeito. No caso, Renato Teixeira, outro grande compositor e cantor da nossa música brasileira. Hein? Aqui um lado, são vários artistas cantando, no caso, interpretando o Renato Teixeira. E o lado A é o próprio Renato Teixeira. Então é um disco assim bem diversificado. E dentre eles estão Sérgio Reis, Analva Guiar, Renato Teixeira, isso também apagado aqui, Joana, Almir Sater, Elis Regina, e muito bom mesmo esse disco, eu gosto demais. É de 1990, tá? Aqui, ó, Dercy Gonçalves, hein? Ei, Dercy Gonçalves, saudosa Dercy Gonçalves. Eu fui em um show dela, gostei demais. Dercy espetacular. Foi um show que virou LP, né? Que é de 1983, lançado pela CID. Tá? Tome um banho de risos com o disco proibido de Dercy Gonçalves. Era lacrado que vendia, porque era proibido para menores de 18 anos. E por falar em menores de 18 anos, esse também é erótica, super erótica. Mas não é erotismo, é um sussurro, umas coisas assim, umas músicas orquestrais, instrumentais, e cantadas também, de diversos intérpretes brasileiros. Né? Esse disco fez muito sucesso. Foi lançado pela New Records, né? Em 1971, ok? Rubem de Falco, saudoso do Rubem de Falco, interpretando música do Roberto Carlos, porém declamada, não cantada, tá? Olha, Desabafo, Seus Botões, Detalhes, são 14 faixas. Esse disco foi lançado em 1980. Então, o que eu falei, são umas curiosidades musicais, a maioria desses discos. E aqui não podia faltar Secos e Molhados, um dos recordes dos anos 70, né? Maravilhoso disco, o primeiro, né? De 1973. É isso mesmo. Não, 73. Sangue Latino, Vira, e assim sucessivamente. Um disco de muito sucesso. Não pode faltar, né? Cartão Postal, cultura mundial, que eu gosto tanto. Vocês sabem, né? Que eu luto e admiro. Sou colecionador de cartão postal. Estou sempre lançando, tive muitos lançamentos através de editora lá em São Paulo e posteriormente através de apoios, pequenos patrocínios, lancei de Minas Gerais, da Bahia mesmo, de muitos lugares, etc. Né? Então, Cartão Postal é uma música cantada pelo Olodum, né? Cartão Postal, Pelourinho não é mais aquele. Pelourinho não é mais aquele, olha a cara dele. Então é isso, muito bom esse disco. Eu gosto muito e sempre uso. Zélia Cristina. Quem será Zélia Cristina? Pois é, nada mais, nada menos que Zélia Duncan. Né? Esse LP com duas músicas. Outra Vez, de um lado, e do outro lado também, né? São duas músicas de autoria do Christian Oyens e Zélia Cristina, que seria, ou seja, a Zélia Duncan.
outra atriz também, cantora aí, ó. Maravilhoso disco, country, né? Luciano Veríssimo, de 1994, lançado pela Continental. Né? Bela capa, né? Bela foto. Né? E aqui, Carnaval, né? Pode falar o país do Carnaval, né? O verdadeiro Carnaval. Lançado pela CBS em 1967. Intérpretes tais como Ari Cordovil, Emilínia Borba, Clério Moraes, Paulo Bob, Alcide Gerardi, Cícero Moraes, é esses mesmo, né? Então, uma, duas faixas de cada artista, cada cantor, de cada intérprete, né? Esse disco de Carnaval. E aqui também a querida Ângela Maria. Esse disco, na realidade, ele é de 1965, porém foi reeditado em 91. É da Copacabana e foi reeditado pela Beverly. Tá? Então é isso, 1991. Tem Falhaste Coração, Prelúdio de Lágrima Ausente, Foi tudo, Por Tudo Que É Sagrado, Só Nós Dois, Foi Sempre Assim, Anjinhos Negros, música nacional e versões também. A querida Ângela Maria, essa grande cantora maravilhosa. Dizer que a maior, a melhor, não sabe, porque nós, no Brasil, é um país de cantora. Dizer a melhor cantora eu acho muito difícil. Mas para mim ela está entre as 10 melhores. Porque é impossível dizer a melhor, no meu ponto de vista. Esse disco aqui é uma homenagem às mães. Olha aí que disco, curioso, né? Não foi recortado não, é original, tá, pessoal? De 1982, Mamãe, com João Dias, e Declamação, Minha Prece, né? São 4 canções desse disco aqui, que foi vendido para as mamães. A pessoa escrevia ali, e oferecia à mãe. E agora uma seleção assim, um programa de rádio em LP. No caso aqui, ele é apresentado pelo Rossini Pinto, os sucessos da CBS, diversos artistas, no ano de 1972. Era um disco promocional. Eu já comprei assim, eu não sei se a capa dele era essa mesmo, enfim, eu nunca vi, sinceramente, eu desconheço. E esse aqui é apresentado também na mesma sequência, o volume 12, por José Roberto. Vale frisar que todos os sucessos da CBS, Diana, Odair José, Roberto Carlos, Renato Blue Caps, todo o elenco da CBS, ou seja, quase tudo. Vanderlei, Gerry Adriane, Luiz Carlos Magno e assim sucessivamente. Eles faziam, né? No caso aqui eu tenho o volume 12 e o 78. Na mesma sequência também, porém de gravadora diferente, isso aqui, Nossos Sucessos. Aí no caso são diversos, Ivan Peter, Carlos André, Adilson Ramos, Guadalupe, Tânia Alves, então artistas populares maravilhosos também. Tá? Foi lançado em 1989, que era a mesma sequência desse da CBS. Aí veio esse outro volume, de 1989 também, porém dedicado aos sertanejos. Ataíde Alexandre, Zangorás, Chico Rei Paraná, Felipe Falcão, Sula Mazurega, Irmãs Galvão e outros. É uma música em cada um. Tá? Teve outra sequência, né? Em 1989, Milionário José Rico, Martinha, também cantando uma Guarânia, Cilada, Tião Carreiro e Pardinho, Jean Giovanni, e assim sucessivamente. O cast da Continental, Chantecler. Mais outros também, né? E todos eles são diferentes. No caso da Alvan, Jean Júnior, César e Paulinho, Leandro Leonardo, Sula Mazurega, Samara, Sula Miranda, também de 1990, aliás, era de 1989, 90. Na mesma sequência também, porém gravadora diferente, a Emil Deon, né? Crescendo com Você, 82, lançado. Aí José Augusto, Ana Maria, Leonardo. Vale frisar que Leonardo original, né? Porque tem o primeiro, né? Falo original porque depois veio o Leonardo da dupla, Leandro e Leonardo.
Mas já existia outro cantor que eu acho que deveria ter uma lei para proteger o artista que já tinha um nome lançado, né, com um disco, enfim. O Leonardo é um deles, né? Daniel também, já existia o outro Daniel. Mas eu, infelizmente, a Joelma da Jovem Guarda, tem que falar para diferenciar da Joelma da banda da Calypso. Então, dando a sequência aqui, Valdo Freire, Agnaldo Timóteo, Gonzaguinha, Beto Guedes, Dalto, Teca Calazans. Então, participa desse disco maravilhoso de 1982. Da CBS também outro disco promocional, volume 1. Tem diversos artistas nacionais e internacionais, entre os quais Júlio Iglesias, Renato Sotocaps, Kátia, ia falar Kátia Silene, que também era da mesma foi gravadora. Márcio Greque, Cláudia Teles, Tony Lemos, e aí outros. Nubia Lafayette, Vanderleia. Tá? Então esse disco é de 1981. Teve uma outra sequência, 1984. Fábio Júnior, Baby Consuelo, Djavan, Amelinha, Sempre Livre, Cyndi Lauper, e aí outro, um lado nacional e outro lado internacional. Eles fizeram Julio Iglesias, Jimmy Cliff, tá? Então, 1984. E para encerrar, Carmen Silva, saudosa Carmen Silva, que eu guardo boas lembranças também, e o Lindomar Castilho gravou esse LP com 12 faixas: Jura, História de um Amor, Proposta, Esta Tarde Vi Chover, Solamente Uma Vez, Eu Dia Que Me Queiras, Contigo Aprendi. Então, versões, né? Não foi gravado em espanhol. Muito bom esse disco e também raro, tá? Então é isso, pessoal. Acabei de mostrar. Eu queria muito fazer esse disco assim, essa gravação bem diversificada, e eu consegui fazer tudo assim espontaneamente. Poderia ter mais informações, sem dúvida, mas conforme eu falei, né, tá de bom tamanho aí. E quem gostou, por favor, dê o seu joinha, inscreva-se quem não está inscrito no meu canal e veja os outros vídeos se houver interesse, espero que sim. Né? São diversos temas, diversos vídeos, e meu canal é bem diversificado. Eu mostro meus passarinhos, eu mostro a cidade, mostro os rios, lagoas, natureza. Então é isso aí. Paz e bens, abraços e canções, como eu costumo dizer sempre. Então, valeu muito. Até mais.